7 deputados que compõem o grupo de trabalho da reforma tributária se reuniram ontem com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E a expectativa é que a regulamentação do texto seja votada já nos próximos dias. Marília Ribeiro. O grupo de trabalho que analisa a regulamentação da reforma tributária na Câmara dos Deputados se encontrou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com representantes da Receita Federal, com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com o secretário extraordinário para a reforma tributária, Bernard Api. Segundo os parlamentares, a proposta será apresentada para o presidente da Câmara, Arthur Lira, e líderes partidários na quarta-feira. Após a reunião com o Haddad, o deputado Augusto Coutinho afirmou que o relatório deve ser harmônico e aprovado na Câmara na próxima semana. A gente sai daqui muito animado, ou seja, o entendimento entre o relatório que está sendo construído com o que foi para a Câmara dos Deputados, o que eu acho que vai ser um texto que vai ser harmônico e que a gente vai conseguir avançar com ele, aprovando ainda esse semestre na Câmara dos Deputados. E os deputados do grupo indicaram que devem propor pelo menos 2 alterações na proposta. São elas: que o imposto seletivo, chamado também de imposto do pecado, passe a taxar os jogos de azar e que as carnes sejam totalmente desoneradas. Em abril, a medida que foi apresentada pelo governo não tinha previsão de que o imposto seletivo incidiria sobre apostas esportivas, mas contemplava uma tributação de 40% da alíquota cheia, cerca de 26,5% para as carnes. Atualmente, na Cesta Básica Nacional, as carnes são isentas de impostos federais. O ministro Fernando Haddad disse que cada exceção à regra precisa ser avaliada caso a caso. Isso foi discutido e o API ficou de passar para eles o impacto de cada excepcionalidade. Do mesmo jeito que nós fizemos com a PEC da reforma tributária. A cada proposta nós temos um modelo que funcionou bem na PEC e funcionará bem na regulamentação. Então, toda a proposta vai ser endereçada à equipe da Fazenda, que vai retornar para aquela comissão instituída pelo Arthur Lira, que vai saber exatamente o impacto na alíquota padrão. Mais cedo, após o encontro com Haddad e os deputados, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo reforçou o espírito de não aumentar a carga tributária. Reforçar o espírito de não aumento da carga tributária. Aquilo que está estabelecido, inclusive, na emenda constitucional da reforma tributária, da simplificação, da redução de impostos, sobretudo para a cesta básica, que reduz impostos para a maioria da população, que simplifique os impostos para os empresários que querem investir e que o diálogo que está sendo feito no âmbito do Congresso Nacional não signifique em nenhum momento aumento de carga tributária. O ministro das Relações Institucionais afirmou que nesta terça-feira deve acontecer uma reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, para tratar sobre a compensação da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia e dos municípios com até 156 mil habitantes. Segundo Padilha, Jacques Wagner, que é o relator da proposta sobre a nova desoneração para empresas e municípios, deve apresentar o seu parecer ainda nesta semana. A expectativa nossa é que o relator Jacques Wagner possa apresentar essa semana a proposta de relatório para o tema da reoneração dos setores econômicos e dos municípios, que é a questão que está pendente, qual que seria a fonte permanente de compensação. O senador Jacques vai estar acompanhando o presidente Lula na visita ao estado da Bahia, deve retornar para Brasília amanhã, então a gente quer construir uma reunião amanhã à noite para poder fechar o relatório do senador Jacques Wagner junto com o presidente Pacheco. Em junho deste ano, o Congresso Nacional devolveu ao governo uma medida provisória que limitava o uso de crédito de PIS e COFINS a fim de compensar a desoneração da folha. Mas o projeto não foi aceito por empresários e parlamentares. Desde então, o governo e congressistas buscam alternativas para a compensação. Zé Maria Trindade, mais apurações suas a gente quer saber. A gente pode falar que esses regimes excepcionais são o
calcanhar de Aquiles dessa regulamentação da reforma tributária. E aí a gente fala das alíquotas diferenciadas para alguns profissionais, para alguns setores, para itens da cesta básica, como mostramos na reportagem. Já há consenso nesse ponto para que realmente a proposta seja avançada e seja aprovada, aliás, nos próximos dias, como espera o governo? Há, nesse momento, uma briga muito forte na Câmara dos Deputados ali sobre as isenções e sobre o posicionamento da regulamentação da reforma tributária para cada setor da economia. E isto é expresso através de um lobby muito pesado, uma briga de foice. E esses lobbies vêm através das frentes parlamentares. Mas a ideia do governo foi reunir ali alguns deputados que lideram na área de economia e fazer um acordo e tentar evitar as exceções e, com isso, reduzir esta alíquota geral que falou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Quanto mais se aumentam as exceções, aí a alíquota hoje prevista ali entre 25,5% a 27,7%, ou seja, ficando ali no meio disso, dependendo dessas exceções, né? É isso que vai alimentar essa alíquota geral. O governo está negociando porque sabe que não tem domínio, não tem a maioria. E as informações que eu tenho é de que esse grupo responsável pela regulamentação da reforma tributária está entendendo exatamente isso. A cesta básica, incluindo todas as carnes nobres, né, de picanha a pescoço de galinha, elas serão isentas. O imposto se paga a partir desta reforma no final, no consumo. E se aparece lá zero imposto, é porque realmente será zero imposto para a cesta básica.